Boa noite. Se você está me ouvindo agora, provavelmente é alguém que, como eu, encontra conforto no silêncio da madrugada. Coloque seus fones de ouvido, aumente o volume e se prepare para uma história que vai te fazer questionar a realidade. Eu sou o narrador da madrugada e essa história é para você. O que vou contar aconteceu em um condomínio residencial comum aqui no Brasil, durante os longos e solitários turnos da noite. É uma história que começa na normalidade, mas que aos poucos se transforma em um pesadelo silencioso. A rotina de um porteiro noturno é quase um ritual. O relógio passa devagar e o silêncio é a trilha sonora principal. Depois da meia-noite, o portão de entrada se fecha para o mundo exterior. Os moradores já estão em seus apartamentos. As luzes das janelas vão se apagando uma a uma e o condomínio mergulha em uma paz profunda. Meu único companheiro é o zumbido suave dos equipamentos eletrônicos e o brilho dos monitores de segurança. Cada câmera mostra um corredor vazio, um elevador parado, a piscina imóvel sob a luz fraca da lua. É um mundo adormecido, onde nada acontece. Pelo menos, onde nada deveria acontecer. O interfone, que durante o dia não para de tocar, se cala. É um silêncio que pode ser reconfortante, mas também pode ser opressor. Naquela época, eu apreciava essa calma. Mal sabia eu que ela estava prestes a ser quebrada da forma mais estranha possível. Tudo começou numa noite de terça-feira, por volta das 3 da manhã. O horário dos fantasmas, como alguns gostam de dizer. Eu estava quase cochilando na cadeira quando o interfone tocou. O som agudo cortou o silêncio e me fez pular. Olhei para o visor, esperando ver o número de algum apartamento de um morador chegando de viagem ou precisando de algo. Mas o número que brilhava no painel não fazia sentido. Bloco 7, apartamento 701. Eu franzi a testa, confuso. Nosso condomínio só tinha 6 blocos. Não existia um bloco 7. Pensei que era um defeito no sistema, um curto-circuito. Atendi, esperando ouvir um chiado ou nada. Pois não, eu disse. Do outro lado, silêncio. Apenas uma respiração suave, distante. Alô, quem fala? Nada. A ligação caiu. Fiquei intrigado. Fui até o painel central. Verifiquei os esquemas do condomínio, os mapas. Confirmei o que eu já sabia. O bloco 7 não existia. Era impossível. Dei de ombros, atribuí a uma falha técnica e tentei esquecer. Mas na noite seguinte, no mesmo horário, o interfone tocou de novo. Exatamente às 3 da manhã. Olhei para o visor e meu coração gelou. Bloco 7, apartamento 701. A mesma chamada fantasma. Desta vez, hesitei antes de atender. O que eu diria? Como eu poderia explicar para alguém que o prédio de onde eles estavam ligando não existia? Criei coragem e atendi. Alô novamente, a mesma respiração calma do outro lado. Mas desta vez, antes que a ligação caísse, ouvi um sussurro, uma voz fraca, quase inaudível, que disse algo que não conseguia entender. A chamada terminou. O medo começou a se instalar. Isso não era mais uma falha técnica. Era algo diferente. Algo inexplicável. Nos dias seguintes, a ligação se repetiu. Pontualmente. Sempre às 3 da manhã. Sempre do bloco 7. Eu comecei a perguntar discretamente para os moradores mais antigos. Para o síndico, para a equipe de manutenção. Alguém já ouviu falar de um projeto para um bloco 7? A resposta era sempre a mesma. Não, nunca. O condomínio sempre teve 6 blocos. A tensão crescia a cada noite. Eu passava o turno olhando para o interfone, esperando o toque que eu sabia que viria. A noite mais perturbadora de todas foi cerca de 2 semanas depois que tudo começou. O interfone tocou. Bloco 7, apartamento 701. Atendi, mas desta vez não disse nada. Fiquei em silêncio, apenas ouvindo. A respiração estava lá, como sempre. Então, uma voz falou, clara, calma e terrivelmente próxima. Não era mais um sussurro. Eu sei que você está aí, disse a voz. Estou vendo você pela câmera do hall. Por que não abre o portão da garagem para mim? Meu sangue virou gelo.
Olhei para o monitor, que mostrava a entrada da garagem. Estava completamente vazia. Não havia ninguém lá. Como aquela voz podia saber das câmeras? Como podia saber que eu estava olhando para aquele monitor específico naquele exato momento? A voz continuou, descrevendo detalhes da portaria, a cor da minha camisa, o copo de café na minha mesa. Detalhes que só alguém que estivesse me observando de muito perto poderia saber. Mas não havia ninguém. Os corredores estavam vazios. As câmeras não mostravam nenhum movimento. O pânico tomou conta de mim. Eu não conseguia respirar. A voz parecia estar se divertindo com o meu medo. É uma noite tão solitária, não é? Desliguei o interfone na mesma hora, tremendo. Passei o resto da noite trancado na portaria, olhando para as câmeras esperando ver algo, qualquer coisa. Mas não vi nada. Depois daquela noite, o medo se tornou meu companheiro constante. Eu dreadava a chegada das 3 da manhã, mas a ligação não veio na noite seguinte, nem na outra. Uma semana se passou e o interfone do bloco 7 permaneceu em silêncio. O silêncio que antes era reconfortante agora era assustador, carregado de expectativa. As semanas viraram meses. A ligação do bloco 7 nunca mais aconteceu. Simplesmente parou, tão misteriosamente quanto começou. Eu nunca soube quem estava ligando, ou como. Nunca descobri como a voz sabia daqueles detalhes. Foi uma brincadeira de mau gosto? Uma falha bizarra no sistema? Ou algo a mais? Eu nunca tive respostas. Com o tempo, mudei de emprego. Saí daquele condomínio. Mas a memória daquela voz e daquele número no visor do interfone nunca me abandonou. Até hoje, em noites silenciosas como esta, eu me pergunto: quem estava do outro lado da linha, ligando de um prédio que nunca existiu? Obrigado por me ouvir. Se você tem uma história que te tira o sono, compartilhe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais relatos da madrugada. Até a próxima.